Rodrigo, o seu amor pela comunidade Meireles, a gente sabe. Você já disse aqui inúmeras vezes que sua carreira profissional está lá em São Paulo, está em Brasília, está no Rio de Janeiro, está em Florianópolis, está nas capitais, está para onde for. Você poderia viver lá tranquilamente, mas não. Você escolheu Meireles, não só para morar, mas para criar seus filhos também, e pelas raízes que você tem ali. Isso foi o que te motivou a escrever A República de Meireles ou não? Também, diria que também, Geraldo. Mas a minha motivação maior foi entender a dinâmica daquela comunidade, de como aquelas pessoas ali interagem, de como aquela comunidade se formou, entender os personagens históricos que aquela comunidade tem, da deferência que as pessoas de hoje ainda têm com as contribuições que esses personagens históricos fizeram, de entender como Meireles consegue cativar as pessoas que vão frequentando ali, como um lugar que é tão próximo de Pará de Minas pode ser, em alguns aspectos, tão diferentes da cidade. Você anda 6 quilômetros, você está vivendo o meio rural mesmo, aquilo ali está enraizado. Então eu diria que o amor por Meireles foi um primeiro chamado. Mas essa necessidade de entender essa dinâmica de Meireles, de uma história riquíssima, de saber que pessoas, muito antes, né, da minha presença ali, Meireles sempre teve, terá suas lideranças naturais ali, foi o que mais me provocou. É interessante você dizer isso, né, porque, como a Sônia disse, né, tomara que sirva de inspiração para que outras comunidades também resgatem suas histórias, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu, como graduado em História, a gente costuma usar uma frase assim bem sucinta, mas que ela diz muito, que a história é você olhar para o passado, para compreender o presente e preparar para o futuro. É mais ou menos isso, uma linha semelhante que você buscou isso. Olha, comunidade, olha quem fez, olha quem nos trouxe até aqui. Agora nos cabe fazer a nossa parte para que a geração que está chegando possa caminhar com uma Meireles melhor? Exatamente isso, Geraldo. Meireles, ela tem recortes de tempo assim, muito interessantes. Meireles como lugar e como referência, isso vai datar do século XVIII, quando um genro do Borba Gato, Francisco Duarte Meireles, ele recebe sua porção de terra, né, as 6 Marias que dizem, e que nisso se incluía uma localidade lá que, em teoria, Meireles de hoje faz parte. Então viria daí o nome. Tempos depois, já no século XX, algumas pessoas daquele lugar, 2 cidadãos, o João Batista e o Manuel Luiz Ricardo, doam uma parte das terras onde está localizado o povoado para o povoado, para as pessoas do lugar. Então Meireles nasce de uma boa ação. Segundo relatos da família do Manuel Luiz Ricardo, o Mané Ricardo, ele dizia o seguinte: todo ano isso aqui passa pela igreja, mas não é para o santo não. Todo ano essas terras para que o pai pobre possa construir a sua casa e dar moradia para sua família com dignidade. Então olha só, estou falando isso, Geraldo, de 1920, década de 20. Então Meireles, como povoado, como organização, nasce disso. Você tocou no ponto aí das terras para a igreja. Aqui em Pará de Minas, eu creio que na maioria dos municípios mineiros é o mesmo problema. Eu já ouvi muitas conversas a respeito disso, principalmente no que tange aqui as terras que estão no nome da Mitra, da Diocese de Divinópolis. A Mitra nunca foi contra, né, regularizar isso, só que ela não tinha como fazer. Porém, agora está facilitado, né, com a REURB. Sim. A REURB está possibilitando isso. Foi feito em Tavares, já está feito em Ascensão, Bom Jesus do Pará e várias comunidades. Parece que Meireles também está na linha aí para ser uma das comunidades que tem esses terrenos regulamentados. Esse é o ponto, né? É preciso valorizar isso, quem fez lá atrás, quem contribuiu para que a comunidade caminhasse, e valorizar também o que vocês têm feito nesse momento, né, para tornar a comunidade melhor para todos. Exatamente, Geraldo.
mas ainda com esse olhar no passado, esse aprendizado, essa conduta vem de lá. Doar da terra, o primeiro movimento foi a construção da Capela de Meireles, que só foi possível pela união da comunidade. Capela dedicada a São José. A São José. As pessoas se uniram, eles faziam festas, quem não podia doar dinheiro doava o esforço de trabalho, quem não podia doar o esforço de trabalho também não podia doar dinheiro, se doava fazendo alguma apresentação, participando de um teatro, alguma coisa que criasse um movimento necessário para fazer com que aquela obra acontecesse. E Meireles se desenvolveu dessa forma. Todos os períodos de Meireles, você tem a união da comunidade, a convergência para um objetivo comum e um esforço de trabalho para seguir naquele sentido ali, para viabilizar. E tudo aconteceu dessa forma, Geraldo. E como a exemplo de outras comunidades que nós temos, até de cidades, né, como é o caso de Pará de Minas e tantas outras colonizadas aí pelos portugueses, começa com uma capela, Rodrigo, porque naquele tempo que eles pensavam era duas coisas primeiro. Tem água perto? Tem um córrego, tem um rio? Tá, então vai ser aqui. E vamos começar a cidade aqui, a vila aqui, mas é cheio de morro, não importa, vamos começar aqui, tem água. E depois, em seguida, uma das primeiras coisas era a capela. Meireles também foi por aí? Da mesma forma. É a capela, depois vem o cruzeiro, em Meireles também nós tivemos... E lá tem o córrego. Tem o córrego também, cumpre todos esses requisitos. Está entre morros, sim. Tem água que é acessível, à época água distante, viu, Geraldo? E sobre a água tem uma coisa até interessante para falar. A má qualidade da água na época gerava um problema comum em determinado período, que era o bócio, era o papo. Os mais antigos vão se lembrar que era comum você encontrar idosos, né, com aquele papo sim. grande. Isso era um problema de qualidade da água. Meireles viveu isso. Isso foi solucionado tempos depois com a mistura do iodo no sal. Então, isso resolveu o problema do bócio. Mas a marca que isso deixou em Meireles é que Meireles, que já era conhecida a região como Meireles, por algum período foi chamada como Arraial dos Papudos. Então, isso criou uma identidade lá também. Depois, com esse problema resolvido, volta-se a Meireles. Mas teve esse episódio lá. Outras questões assim, muito interessantes sobre a história da comunidade é que a família dos fundadores ainda permanece lá. O Mané Luiz Ricardo e o outro fundador, eles têm famílias lá. Então a Rosângela Oliveira, que eu acho que foi a mesma Rosângela que fez os cumprimentos aí, ela é descendente direta do Ricardo. Né? O João Batista, que foi o primeiro doador, tem lá a Heloísa, que é uma artesã, uma artista famosa, que reside em Meireles, que também descende dele. Então, quem fundou, quem doou, permanece lá. Olha só o vínculo secular que essas famílias têm com a comunidade. E essas famílias também vão repassando adiante essas tradições, esse conhecimento. E uma das questões que me fez escrever o livro foi a preocupação para que essas histórias não se perdessem, Geraldo.